Boa noite todo mundo. Muito obrigada pelo convite para estar aqui com vocês. Acompanhei um pouquinho do evento aí e eu sempre fico muito feliz, é claro, que a gente tem a oportunidade de discutir esse tema tão importante, tão relevante, mas não tão novo assim. E trouxe algumas provocações aqui para a gente conversar um pouco sobre inteligência artificial na educação universitária, os desafios e algumas propostas de soluções, se vocês me permitem. Eu sou a professora Carla Marcolin, eu sou professora na Universidade Federal de Uberlândia e também sou coordenadora do Laboratório de Inteligência Artificial Aplicada, o LIA, que eu convido todo mundo desde já para conhecer. Um laboratório onde a gente reúne aí práticas, métodos, metodologias, estudos sobre inteligência artificial, mas também buscando entender um pouquinho os impactos dessa tecnologia na sociedade. E eu sempre gosto de começar as minhas falas sobre IA, as minhas palestras. Esse é um tema que está muito quente, né? Especialmente depois do ChatGPT. Então, eu tenho tido a oportunidade de estar em diferentes fóruns, diferentes locais no Brasil, fora do Brasil também. E eu sempre procuro começar perguntando assim para vocês se vocês acham que as máquinas vão dominar o mundo. Essa é uma pergunta que pode parecer um pouco ultrapassada, e nossa, é claro, professora, ninguém acha que as coisas são como Hollywood e que de repente vai vir um robô aqui e socorro, ele vai fazer as coisas por mim e eu vou ficar à mercê, sob júdice das máquinas. Mas se a gente olha no Google Images, por exemplo, e tu pode fazer o teste com o teu Google aí, e coloca inteligência artificial, as imagens, as representações que a gente tem, ainda estão muito ligadas a esse super-humano, a esse cérebro eletrônico, essa máquina pensante que, de alguma forma, parece que ela é melhor do que a gente, ou que ela é como se fosse um humano que tem uma super inteligência ou uma super capacidade. E aí é importante que eu te diga que não é bem assim. Quando a gente olha para a inteligência artificial, quando a gente suja as mãos, quando a gente vai lá desenvolver ou mesmo implementar um algoritmo, o que a gente descobre que tem por trás é nada mais, nada menos do que um conjunto de técnicas matemáticas e estatísticas. Então, acho que uma primeira premissa aqui para a nossa conversa é colocar que a inteligência artificial ela não é realmente inteligente. Ela também não é multitarefa, né? A gente não consegue fazer todas as coisas ao mesmo tempo utilizando uma IA, como às vezes um humano consegue. E ela também não serve para todos os propósitos. Tem muita coisa que a inteligência artificial ainda não consegue fazer. Mas é claro, por enquanto. E por que que eu faço essa provocação por enquanto? Porque enquanto a gente tiver nesse paradigma computacional binário, 0 e 1, a gente tem o limite de fazer o que a máquina consegue fazer, o que a gente tem enxergado com a IA generativa. No momento que a gente cruza essa fronteira e quando chegar o momento da computação quântica, eu não gosto muito desse nome, né? Fica parecendo uma coisa meio mágica, mas enfim, é o nome que a gente tem quando a gente cruza essa barreira e a gente for para a computação quântica, bom, aí a gente vai ter que ver as novas possibilidades. Por enquanto, esse é o cenário que a gente tem. E aí eu te deixo com uma imagem do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, e se eu puder te dar um spoiler de um filme que é de 1968, acho que o spoiler já está liberado, a gente tem uma inteligência artificial, o HAL, que se nega a fazer uma vontade de um humano. Não é sobre isso que a gente está falando, pelo menos por enquanto. E para a gente entender um pouquinho melhor sobre essa estrutura, da onde toda essa história começou, eu gosto muito dos históricos. Eu acho que eles nos ajudam a nos situar em relação ao que realmente é a tecnologia. A gente não consegue ver o futuro sem a gente entender um pouco do passado. Eu trouxe essa citação do Simon para vocês. O Herbert Simon, um importante pesquisador, não só na área de inteligência artificial, ele também trabalhou muito com a teoria que a gente chama de racionalidade limitada, uma teoria bem importante para a nossa área, e ele disse isso. Ele escreveu, na verdade: não é minha intenção surpreender ou chocar vocês, mas o jeito mais simples que eu posso resumir isso é dizer que agora existem no mundo máquinas que pensam,
que aprendem e que criam. Ademais, a habilidade delas de fazer essas coisas vai aumentar muito rápido, até que num futuro visível, a variedade de problemas para que podem dar conta será coextensiva com a variedade para a qual a mente humana tem sido aplicada. Então, o Simon já via máquinas que pensavam, que aprendiam e que criavam, e também já enxergava, nas palavras dele, num futuro visível, que o que essas máquinas poderiam resolver de problemas é muito similar ao que os seres humanos já resolviam de problemas. Em que ano será que o Simon falou, escreveu, né, essa frase? Assim, que ano que ele enxergou essa possibilidade? Simon colocou isso em 1957, no início da história da inteligência artificial. E como ele conseguia ver isso lá em 1957? Porque ele conseguia prever o futuro? Não, não é bem isso, né? Mas porque a estrutura algorítmica, a estrutura matemática do que a gente vê hoje em IA já estava sendo desenvolvida desde aquela época. E isso é para te dizer que o que a gente consegue fazer hoje, por que a gente só consegue hoje ter IA generativa e não tinha antes? Porque hoje a gente tem o volume de dados e a capacidade computacional necessária, mas a estrutura matemática já estava aqui. Inteligência artificial é um termo que foi cunhado nos anos 50 ainda e teve seu desenvolvimento iniciado especialmente no pós-guerra. O objetivo dessa área do conhecimento não é só compreender, mas também construir o que hoje o mercado tem chamado muito de agentes inteligentes. Se a gente olha para o mercado hoje, a gente vê um boom nessa ideia de construção de agentes inteligentes, que são combinações de diferentes soluções de inteligência artificial que podem fazer trabalhos humanos automatizados e até mesmo substituir determinadas posições. Ela não é uma área do conhecimento que nasce sozinha, mas sim é muito dependente de muitas outras áreas, como a filosofia, a matemática, a economia, a psicologia e a linguística mais recentemente, especialmente a linguística, a gente vai chegar lá, né? Porque especialmente a linguística, mas porque a gente está falando aí dos grandes modelos de linguagem, os LLMs, e mais recentemente da neurociência, para tentar entender como o cérebro processa a informação. Mas cuidado, não é que a gente está tentando fazer um cérebro eletrônico. Não é essa a ideia quando a gente está falando de desenvolvimento de algoritmo de inteligência artificial. Mas sim procurar entender qual é o caminho que o ser humano faz para aprender, para ver como a gente pode colocar isso dentro de uma máquina. E isso, te digo, ainda é uma área em franca expansão. Muitas coisas a gente ainda não sabe. E quem tiver curiosidade, pode dar uma olhada nesse livro que se chama Thousand Brains. Esse não é um livro muito fácil de ler, não é muito simples, mas ele traz uma das principais descobertas da neurociência, que é a ideia que a gente usa um mesmo frame para aprender coisas diferentes, conceitos de complexidades diferentes. O que faz certo sentido, porque a gente usa o mesmo cérebro para aprender como fazer uma receita de bolo, como dirigir ou andar de bicicleta, e conceitos como democracia ou fórmula de Bhaskara. Diferentes complexidades a partir de um mesmo frame. Esse livro vai tentar decifrar um pouco isso e ver como a gente pode colocar isso dentro das máquinas. Também não posso deixar de falar contigo sobre o Alan Turing. O Alan Turing, que é considerado o pai da computação, foi um matemático e ele concebeu aí de forma abstrata o primeiro computador. Tem muito da vida do Alan Turing no filme O Jogo da Imitação. Se vocês já assistiram, né? Se não assistiram, acho uma referência bem legal, ainda que muito hollywoodiana em relação à vida do Alan Turing, mas ele foi uma das primeiras pessoas que se perguntou: será que as máquinas podem pensar? E para tentar entender isso, ele desenvolveu o teste, o conhecido teste de Turing, que é organizado em 6 áreas: processamento de linguagem natural, representação do conhecimento, raciocínio, aprendizado de máquina, o nosso famosíssimo machine learning, a visão computacional e a robótica. E hoje essas são as 6 principais áreas dentro de inteligência artificial. Então, professora Carla, eu gostaria muito de me aprofundar nos estudos em IA. Eu quero entender mais como área de conhecimento, eu quero entender mais como área de pesquisa, eu quero me aprofundar, quero conhecer mais. Escolhe uma dessas 6 para começar.
Hoje, o desenvolvimento do conhecimento em IA está dividido nessas 6. Eu trabalho muito com a primeira área, que é a área de processamento de linguagem natural, que é a ideia de como a gente consegue se comunicar com a máquina e fazer ela se comunicar com a gente usando linguagem natural, ou seja, linguagem humana. Mas eu vou te pedir para prestar atenção na segunda bolinha, que é a representação do conhecimento. A gente vai voltar nela daqui a pouco. Bom, mas e o ChatGPT? Que é, afinal, o grande assunto do momento. Incrível como a gente tem várias soluções de inteligência artificial, mas de repente fomos atravessados pelos LLMs e agora todas aquelas soluções estão perdendo valor, estão ficando menos relevantes porque a gente tem uma solução nova, uma solução muito poderosa, muito moderna, mas que ainda não resolve tudo. O ChatGPT está dentro da área de processamento de linguagem natural, que é a área que lida com os dados especificamente em texto, dados não estruturados. ChatGPT não é a única coisa que tem aqui em NLP, Natural Language Processing. Tem outras coisas aqui, como análise de sentimento, modelagem de tópicos, classificação de textos, várias outras coisas. Por exemplo, entender se um e-mail é um spam ou não é um spam. É uma tarefa de NLP, e sim, a gente convive, né, com inteligência artificial há muito mais tempo do que a gente pensa. Também tentar entender se um comentário é malicioso na internet ou não. Isso também está dentro da área de processamento de linguagem natural. O ChatGPT especificamente, os modelos grandes de linguagem, como é o nome técnico de todas as soluções, tal qual o ChatGPT, está dentro de uma área de IA que a gente chama de IA generativa. A inteligência artificial é uma área grande, a gente tem o aprendizado de máquina, que é uma, como eu mostrei para vocês, uma das 6 áreas dentro de inteligência artificial. Dentro de aprendizado de máquina, a gente tem um aprendizado profundo, que foram as técnicas desenvolvidas ali de 2006 a 2010, mais ou menos. Em 2012, a gente teve um ganho muito expressivo no aprendizado profundo. 2012 foi um marco para essa área, onde foi desenvolvido um algoritmo específico para trabalhar com visão computacional. E depois, hoje, a gente já está trabalhando com a IA generativa, que é uma sub-área dentro do aprendizado profundo. O ChatGPT é um modelo de linguagem grande, derivado dos modelos de linguagem, e ele consegue aprender rapidamente a distribuição de probabilidade de uma sequência de palavras. Por isso, muitos autores chamam o ChatGPT de papagaio de probabilidade. E ali está a minha tentativa com inteligência artificial de gerar uma imagem de papagaio falando probabilidades. Por que isso? Porque eles não têm consciência do que eles estão falando, do texto que está sendo gerado. Na verdade, a IA considera a probabilidade da próxima palavra, e é por isso que quando a gente vê o ChatGPT gerando um texto, ele gera palavra por palavra. Porque ele pega o nosso prompt e, através do nosso prompt, ele faz uma janela de palavras para gerar a probabilidade da próxima. Com o nosso prompt, um pedacinho da resposta dele, ele gera uma nova janela de palavra para entender a probabilidade da próxima palavra. E assim por diante. Desde o GPT-3, a gente já está no 4O, né? Tem um modelo novo aí, o 4O Mini. Desde o GPT-3, o ChatGPT já é um LLM por causa do tamanho, né? E tem um tamanho astronômico, e ele foi trabalhado em uma escala de processos de treinamento. Então, ele tem, muito resumidamente, 3 fases de treinamento, que é o GPT, Generative Pre-Training, que é a parte de pré-treinamento, é um aprendizado não supervisionado. O Supervised Fine-Tuning, ou só Fine-Tuning, que é a parte de aprendizado supervisionado, e o aprendizado por reforço com o feedback humano. E tudo isso, se vocês quiserem, né, depois me contatem, tem bastante material também disponível, a gente pode conversar mais sobre especificamente como o GPT, né, foi treinado e como ele funciona do jeito que funciona. Mas eu quero te dizer que aqui a gente vai discutir alguma coisa de aplicações e soluções. É importante te mostrar que hoje existe uma infinidade. Sério, todos os dias. Eu estou num grupo, inclusive, de WhatsApp, que todos os dias alguém manda uma IA nova. Todos os dias. Não estou, inclusive sábado e domingo, não estou mentindo para vocês. Todo dia tem uma IA nova lá, a IA do dia. E não sei quanto tempo faz que a gente vem recebendo lá nesse grupo a IA do dia.
São muitas ferramentas, mas quase todas essas ferramentas são máscaras. O que elas têm por trás é algum LLM. E a gente não tem muitos LLMs específicos. A gente tem por trás, de forma robusta, o ChatGPT, que é da OpenAI, o Llama, que é da Meta, o Claude, que é de uma empresa francesa. A gente tem o Google também com o Gemini e mais um ou dois. Então, por trás dessa infinidade de ferramentas que a gente está vendo, tem por trás um ou mais de um desses LLMs funcionando. A diferença entre essas ferramentas é a skin, é a usabilidade, é o fato de elas treinarem mais especificamente um LLM para um determinado contexto. Mas o fato é, hoje, a gente tem uma ferramenta de IA para fazer quase tudo que a gente precisa fazer dentro da universidade. Eu quero escrever um artigo, tem. Eu quero fazer uma revisão de literatura, tem. Eu quero montar uma prova, tem. Eu quero fazer uma apresentação, tem. Eu preciso fazer um seminário, tem. Eu preciso fazer um resumo de 50 textos, tem. A gente tem ferramenta para tudo. E como a gente navega em tudo isso, né? Esse é o nosso grande desafio. Tudo isso só aconteceu e a gente só tem LLM hoje por dois principais motivos, muito importantes, que eu sempre gosto de trazer para vocês. O primeiro motivo é: existe estrutura em linguagem. O que pode parecer um pouco contraditório. Como assim estrutura? Eu falo as palavras a partir do que eu tenho na minha cabeça, a partir do que eu estou pensando, eu falo. Tudo bem, mas as palavras, elas são um reflexo de um aculturamento. E o Zipf foi o primeiro cara que mostrou isso, e o que virou depois a lei de Zipf, provando para a gente que a gente usa Pareto, tá? A gente usa 20% das palavras para falar 80% dos nossos assuntos. Então, sim, a gente usa um pequeno conjunto de palavras para falar a maior parte das coisas. E ele ainda derivou essa ideia de uma grande concentração de palavras, uma pequena concentração de palavras para uma grande quantidade de conteúdo, algo como uma preguiça do cérebro, ou que a gente tem uma tendência de fazer uma comunicação com menor esforço. E, curiosamente, naquela época, o Zipf foi rechaçado. Ninguém acreditou nele. Uns anos depois, a gente tem hoje, por exemplo, o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. É um livro clássico aí, né, do Kahneman. Kahneman é psicólogo, Nobel em Economia, e o Kahneman vai mostrar justamente isso, que a gente tem esse elemento de viés dentro do nosso cérebro e há, sim, uma tendência de comunicação com menor esforço. Essa fotinho para mim é muito especial. Eu passei uma tarde com os livros do Zipf, né? Então considero que quase passei uma tarde com o Zipf. Esses são livros originais que estão na biblioteca de Oxford. Eu tive acesso enquanto eu estava fazendo meu sanduíche, são livros que não podem sair da biblioteca. E é muito interessante ver como ele chegou nessa ideia, como ele começou a ter essa ideia e como ele chegou nisso. Se eu tenho estrutura em linguagem, e eu não tenho só em um idioma, tá? O Zipf mostrou isso para chinês, para inglês, para francês, para alemão. Tá tudo nos livros deles relatado. E ele fez isso sem computador, hein? Fez isso na mão. Se eu tenho estrutura em linguagem, eu posso mapear matematicamente essa estrutura. Então, esse é um primeiro ponto. As palavras, a linguagem humana, a linguagem natural, pode ser mapeada matematicamente. E a segunda coisa muito importante que aconteceu foi em 2017. 2017 o mundo mudou. Eu sei, o ChatGPT foi lançado em 21, 22, mas tudo mudou em 2017, quando um conjunto de pesquisadores do Google, veja só, do Google, eles lançaram esse paper, Attention is all you need, atenção é tudo que você precisa, mostrando um algoritmo novo que tinha uma capacidade de processamento paralelo de um grande volume de textos. Por que isso é importante? Porque até então a gente precisava de um supercomputador para processar grandes volumes de texto, para tentar fazer o computador aprender o jeito que a gente se comunica. Porque precisa de muito, muito, muito volume de texto para o computador chegar perto de se comunicar com a gente. Não é fácil para ele fazer esse processo. E esse supercomputador estava ficando limitado, não conseguia gerenciar todos esses dados. E o pessoal da Google, querendo melhorar o tradutor deles, isso mesmo, o Google Tradutor, desenvolveu os Transformers.
Os Transformers, eles são o retrato aí do modelo de atenção e eles têm a capacidade de consumir um grande volume de textos de forma distribuída, o que significa que eu não preciso mais de um supercomputador. Eu posso juntar vários pequenos computadores e conseguir consumir, por exemplo, toda a informação que eu tenho na internet. Eles fizeram isso para melhorar a tradução, mas um conjunto de pesquisadores que estava lá dentro viu que os Transformers tinham mais poder do que apenas melhorar uma tradução. Esse conjunto de pesquisadores saíram do Google e montaram o que hoje a gente conhece como a OpenAI, o ChatGPT. Eles acreditaram nesse algoritmo mais do que a própria Google, e hoje a Google mesmo está tentando correr atrás aí da concorrência que ela mesmo acabou criando sem saber. É super interessante a gente ver a entrevista do pessoal que desenvolveu o Transformer, porque um pedaço deles achava que não, isso só vai ser. A gente conseguiu fazer um pouquinho melhor, aí a gente ganhou um pouco de performance. E outros falavam, não, isso vai ser grande e isso vai mudar muita coisa. Isso mudou tanta coisa que a gente conseguiu sair de modelos estatísticos em que a gente tinha ali uma representação de palavras, uma representação de contexto, para os modelos de linguagem grande, onde a gente tem hoje uma capacidade de ler milhões ou até bilhões de parâmetros. E de forma muito interessante, esses modelos hoje, os transformers, eles estão sendo aplicados não só para texto, não só para um computador aprender a se comunicar com a gente, a resumir, a gerar texto, a analisar artigo, a fazer tópicos, a gerar ideias, escrever poema, enfim, tudo isso que o ChatGPT faz e outras ferramentas fazem. Mas esse mesmo algoritmo está sendo aplicado com outro tipo de dado. Especialmente na área de saúde, a gente tem grandes avanços usando esse algoritmo, mas ao invés de usar ele para texto, usa ele para entender moléculas, para tentar encontrar curas de doenças, para tentar entender estruturas de proteínas, que são coisas muito importantes para o nosso corpo. O DNA é uma proteína e que pode trazer grandes avanços dentro da área da saúde. Então, é tão importante esse algoritmo que hoje ele, inclusive, está em outras áreas. Ele é importante, ele é muito bom, mas olha só o que eu perguntei para o ChatGPT lá no início. ChatGPT, no início das eras, no início dos tempos. ChatGPT, quais foram os livros que o Lula escreveu? O ChatGPT me respondeu: Lula, cujo nome completo é Luiz Inácio Lula da Silva, é um político brasileiro, ex-presidente do Brasil. À época era ex-presidente. Ele escreveu e publicou alguns livros ao longo da sua carreira. Alguns livros incluem A Verdade Vencerá, O Brasil e a Governança Global, A Arte de Ser Presidente e O Presidente que Mudou o Brasil. Todos os livros ali têm uma pequena síntese, né? E o ano, e ele ainda reforça. Esses são apenas alguns exemplos dos livros escritos por Lula. Bom, vocês já devem estar chegando à conclusão que eu vou te dizer. Desses 4 livros, apenas um existe. Os outros 3 foram inventados. Ou o termo técnico que a gente usa para isso, o LLM alucinou. Ele alucinou porque ele inventou informações. E por que isso acontece? E por que isso acontece até hoje? É verdade que isso vai acontecer cada vez menos, à medida que a gente utiliza a ferramenta e a gente dá likes nas respostas corretas, ou a gente corrige ele via nosso prompt. Ele vai aprender, mas ele ainda alucina. E por que ele alucina? Porque ele não possui aquela segunda bolinha que eu pedi para te prestar atenção lá no início da nossa apresentação. Ele não tem, daquelas 6 áreas da IA, ele não tem a representação do conhecimento. Ele entende que as palavras estão próximas por ter lido muitos textos escritos por humanos e por entender o nosso padrão de escrita. Padrão esse baseado lá na lei de Zipf. Mas ele não sabe o significado dessas palavras. E eles não têm nenhum compromisso com o significado também e com a veracidade disso. O único compromisso é com a sequência de palavras. Se tu viu esse filme que ganhou o Oscar em 21 ou 22, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, é uma boa analogia para o ChatGPT. O ChatGPT é um tudo em todo lugar ao mesmo tempo semântico e probabilístico. Todas as palavras estão disponíveis a todo tempo e dependendo do prompt que a gente coloca, ele se posiciona em algum lugar no espaço semântico matemático de palavras e dali começa a derivar um texto. E se ele se posicionar no lugar errado, ele pode alucinar
e inventar informações para a gente. Tem solução? Tem solução. Tem algumas pesquisas que estão tentando colocar grafos, que são estruturas matemáticas de relação de informação, grafos em cima dos LLMs. Então, tentar unir essas coisas. Mas qual que é o problema de tudo isso? É um problema de business. E aí a gente não pode esquecer o tempo todo que a gente está falando de LLM, está falando de IA, mas a gente está falando de negócio. O tempo inteiro a gente está falando de modelo de negócio. Porque não tem ninguém aqui sendo benevolente, criando uma super ferramenta para ajudar a humanidade. São empresas. E são empresas que, é claro, querem ver os seus lucros, são competitivas. Se a gente colocar uma representação de grafo em cima de um LLM, ele vai ficar lento. Porque o processo de gerar o texto não vai ser só probabilístico. Me dá a probabilidade da próxima palavra e escreve rapidamente. O processo probabilístico é rápido para o computador. O computador é ótimo em estruturas matemáticas e probabilísticas, é fácil para ele fazer isso. Agora, no momento que ele tem que consultar algum lugar para ver se aquela próxima palavra provável faz sentido com o que a gente está colocando, isso aí vai demorar mais tempo. E deixa eu te falar, se demorar mais tempo, tu, como usuário do ChatGPT, não vai querer esperar. Vai dizer que a ferramenta é ruim. Vamos tentar esperar aqui, vamos simular. Você mandou um prompt lá para o ChatGPT. E aí ele vai te responder. Não respondeu nada. Respondeu nada. Analisando, 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 analisando. Meu Deus, esperar 10 segundos? A gente não espera de maneira nenhuma. Não espera. Então, por que as empresas vão colocar isso? Além disso, será que eles têm, esses modelos, eles têm dever de falar a verdade? Eles têm uma obrigação? Eles são feitos para falar sempre fatos relevantes, para falar sempre a verdade? Não. Eles não são desenvolvidos para nos dar fatos. Os LLM são ferramentas de geração de texto e são ferramentas de forma, de sumarização. É claro que muitas vezes eles acertam, porque eles são baseados em milhares de textos humanos que estão na internet e muitos desses textos estão corretos ou minimamente corretos. Mas não é essa a obrigação deles. Não é para isso que eles foram desenvolvidos. Então, eles podem sim fazer. É claro que erros crassos, erros muito evidentes, eles vão fazer cada vez menos. Mas eles podem super simplificar ou acabar inserindo algumas pequenas inverdades ali na sua resposta. Bom, e aí, dentro disso tudo, quais são os desafios quando a gente traz isso para a realidade da universidade? E aí, para a gente falar um pouquinho sobre isso, primeiro eu queria te mostrar que eu pedi essa semana, pedi ontem, para ser mais exata. Pedi para a IA da Meta imaginar uma professora cansada e preocupada com tantas tecnologias novas, enquanto os seus alunos parecem felizes usando a inteligência artificial. E eu escrevi isso porque isso é como eu me sinto muitas vezes, como professora. Eu sinto que a preocupação está toda comigo em relação ao uso dessas ferramentas, como vai ser agora os meninos utilizando isso para dentro das disciplinas, enquanto que os meus alunos estão achando o máximo. Agora eu tenho muito menos trabalho. Agora eu tenho uma ferramenta que faz muito as coisas para mim. E tá aí a foto que a Meta me gerou, uma professora cansada e preocupada. Eu achei que o tom aí da preocupação ficou um pouco acima, né? A coisa da ruga aí na testa, pelo amor de Deus, é muita preocupação para essa senhora. Mas eu confesso que eu senti uma certa empatia e identificação aí com essa imagem. Para a gente falar sobre esses desafios, eu te trouxe resultados preliminares de uma pesquisa que a gente está participando lá dentro do laboratório, que é uma pesquisa que a gente fez com um grupo de professores da Alemanha e dos Estados Unidos, em que a gente perguntou para 101 professores de 45 países diferentes como que eles estão usando, como que eles enxergam o uso de inteligência artificial para a parte de sala de aula e para o processo de aprendizagem. E a primeira coisa interessante que a gente reparou é que quando a gente pergunta se a IA mudou a forma como as aulas são colocadas,
a gente vê aí que muitos deles colocaram que nem concordam nem discordam, e alguns colocaram que concordam. Vários colocaram que discordam. Mas quando a gente pergunta se a IA mudou a forma como a gente avalia os nossos alunos, o cenário é bem diferente. E a gente tem muito mais professores concordando ou concordando fortemente, e muito menos professores concordando. Então, a gente vê que esse grupo de professores, é claro, né, um grupo limitado, tem viés, mas tem participação de diferentes países, eles estão muito mais preocupados com os elementos de avaliação. Mas tem muitos professores que são bem positivos. A gente pediu aí algumas questões abertas para que eles relatassem um pouco, e aí alguns deles falaram: bom, a verdade é que o ChatGPT me reduz muito o tempo de correção, tanto correção gramática de alguma atividade que eu preparo, quanto um feedback que eu posso dar para os alunos muito mais rápido. E isso a gente tem visto na literatura, né? Os LLMs ajudam muito não só a gente preparar material, mas a gente fazer uma correção de forma. A revisão gramatical, a revisão ortográfica, melhorar o estilo de comunicação, deixar o estilo mais claro. Para isso, os LLMs são ótimos. E eu acredito que a gente tem sim que utilizar eles para melhorar a forma como a gente se comunica. Também, né, os LLMs nos ajudam para ter novas ideias, novos visuais. Então, eu quero desenvolver uma ideia, mas está um pouco difícil. Eu interajo ali em alguns prompts e eu tenho alguns inputs criativos. Eu tenho, inclusive, né, inputs de visuais, utilizando até mesmo as ferramentas que montam a apresentação ou as ferramentas que geram imagens. Eu consigo gerar imagens muito melhores, ainda mais pensando que, por exemplo, eu, como professora da área de administração, tenho pouquíssimo conhecimento de design da parte de imagem. Então, uma ferramenta de IA me ajuda bastante para isso. E também a gente tem um stream aí de literatura muito interessante, mostrando como os LLMs podem ajudar a pessoas neurodivergentes ou alunos especiais em adaptação de material. Então, por exemplo, a gente pode pegar um material que é um material feito para um senso comum e pedir para o LLM nos ajudar a adaptar aquele material, dependendo da necessidade de cada um dos estudantes. E isso eu acho uma coisa fantástica. Não só professores, tutores, universidades, até os colegas podem fazer isso em relação a outros estudantes para melhorar um pouco a comunicação, né? Então, tem bastante pesquisa que está se concentrando nisso e está sendo muito bacana de acompanhar. Mas é claro que tem umas pessoas que pensam bem diferente, né? E uma das principais preocupações é como é que a gente faz para avaliar alunos, entendendo que hoje tem inteligência artificial. E aí eu trouxe alguns que eu achei engraçado, como, por exemplo, tem um professor que falou que agora ele está pensando em voltar para as avaliações orais. E eu conheço pelo menos uma professora que está aplicando isso, né? Que ela já me disse: Carla, dependendo do conteúdo, eu estou fazendo avaliação oral com os meus estudantes. Em sala de aula, eles têm que falar. Ou então, a gente ter sempre uma parte que seja face a face, ou só considerar conteúdos que foram falados durante as aulas. Olha as dicas aí para os profs de outros profs como estão fazendo. Também tem algumas pessoas que estão tentando usar o sistema contra ele mesmo. Então, teve um professor que nos falou que ele procura questões que o ChatGPT faz errado para eu colocar essa questão na prova. Ou seja, ele sabe que o ChatGPT não vai conseguir resolver, então é essa que ele traz para a prova. Mas assim, isso está com os dias contados, né? Recentemente, em setembro, a OpenAI lançou o O1, e o O1 agora ele está disponível para teste para todo mundo, se não me engano já. Esse modelo é um modelo que avançou muito na capacidade lógica e matemática do LLM. Isso era um desafio, né? Os LLMs eram muito ruins em contas básicas, então a gente pedia aí para o ChatGPT fazer uma soma e depois uma subtração e depois uma divisão, ele se perdia, ele fazia errado as operações simples, mas esse modelo não. Esse modelo está conseguindo fazer contas bem complexas. Claro, o que acontece com esse modelo? Ele demora, né? Justamente porque ele precisa acionar outros algoritmos para poder resolver. Ele é um pouco mais demorado, mas ele é bastante preciso. Então, é um modelo que consegue resolver prova, né? Então,
um modelo que o pessoal já botou aí para resolver provas de cálculo, provas de física, e o modelo está resolvendo e está acertando tudo. Também, né, a gente tem, e isso eu já vi que foi comentado aqui no evento, né, a gente tem um léxico específico do ChatGPT. E muitas vezes os estudantes colocam ou geram um texto pelo ChatGPT e a gente pega só por algumas palavras que estão colocadas ali. Nem precisa colocar num avaliador de IA. A gente consegue ver rapidamente, dependendo do vocabulário. E isso eu trouxe 2 artigos que mostram estatisticamente algumas palavras que a gente consegue comprovar que são palavras geradas muito frequentemente pelo ChatGPT. Esse estudo aqui analisou conjuntos de artigos antes e depois do ChatGPT. E ele percebeu que algumas palavras, a partir de dezembro de 2022, tiveram a sua frequência aumentada muito significativamente. Então, eram palavras que não eram tão usadas antes, mas que depois de 2022 passaram a ser muito utilizadas. E aí a gente tem o tal do crucial, do crucial. Esse aí, esse crucial, quando aparece num texto que eu tenho que revisar um artigo, que eu tenho que revisar de alguma revista, o crucial, pivotal, delve, os valuable insights, que já foi comentado aqui também, comprehensive, significant. Então, tem palavras que sim o LLM repete. E a gente consegue pegar, né? A gente consegue ver especificamente showcasing, intricate. Então, aqui tem pesquisas específicas em inglês. Eu ainda não vi alguém que tenha feito um modelo estatístico para medir as pesquisas em português, mas eu estou procurando. E assim que eu descobrir, eu vou compartilhar aí nas redes, como eu sempre procuro compartilhar novidades nessa área. Então a gente consegue, né, ver por esse texto que não parece que Pedrinho conseguiria escrever um texto dessa forma. Acho que foi a IA que acabou ajudando ele. E além disso, a gente tem muitas questões éticas, né? Muitas questões éticas nos atravessando, como o problema de plágio, ou seja, eu copio um texto, coloco no ChatGPT, peço para ele mudar alguma coisa e digo que aquele texto é meu. A integridade acadêmica, quem gerou, quem é qual foi a origem de determinado artigo, de determinado trabalho, foi todo terceirizado para a IA, qual foi a responsabilidade, a parte da IA nesse trabalho, qual foi a parte do estudante. E aí eu queria destacar, para a gente começar a encaminhar para o nosso final aí e poder discutir um pouquinho com vocês, ou responder algumas perguntas, eu queria compartilhar esse comentário que eu acho muito relevante. Esse foi um professor que colocou uma preocupação muito específica que a IA pode causar uma erosão no pensamento crítico. Muito porque a IA reflete uma maioria de opiniões que estão nos dados de treinamento. E a maior parte dos dados de treinamento é baseado em uma determinada visão de mundo. Isso nos limita muito em relação ao tipo de texto que essa IA gera, porque é um tipo de texto que está muito centrado na maior frequência de tipos de texto nos dados de treinamento, além de ter sido criado por empresas americanas em uma determinada visão de mundo. E aqui não é querer falar que as visões de mundo são erradas. O problema é ter uma ferramenta que a gente está usando indistintivamente, de forma indiscriminada, para gerar os nossos próprios trabalhos, só que essa ferramenta só representa um pedaço da história, porque ela tem sim o seu viés. Além disso, ela não faz distinção de fato e de opinião, de ciência ou de ficção. Ela bota tudo no mesmo saco de texto e chacoalha aquilo tudo e usa todo esse conteúdo para gerar um novo texto. Então, ela não separa que textos ali dentro que são textos sérios, são textos corretos, são textos verificados, ou que textos são ficção. É um monte de histórias que as pessoas contaram na internet que não necessariamente são verdade, e tá tudo junto com o resto, e tudo sendo usado para gerar esses textos. E se eu posso simplificar um pouco desse sentimento, teve um outro professor que simplesmente nos falou: eu me sinto triste. Simplesmente isso.
Isso tudo me deixa muito triste, esse processo. O que que a gente pode fazer? E agora, particularmente, quais são as minhas visões em relação a tudo isso, considerando o que eu já conheço de IA, um pouco da minha trajetória aí, já são 10 anos trabalhando com inteligência artificial, o que que eu enxergo daqui para frente? Eu acho que a IA tem que ser o nosso objeto de avaliação. A IA já é realidade em muitas profissões. E eu acho muito boa essa ideia de a gente utilizar a inteligência artificial como uma competência a ser desenvolvida em diferentes disciplinas. E eu tento fazer isso nas minhas disciplinas. E uma estratégia que eu gosto muito é começar pela resposta da IA e depois ir apresentando conteúdo, depois ir destrinchando o conteúdo, para a gente poder fazer reflexão sobre o que é que a inteligência artificial está gerando e como a gente pode fazer uma avaliação crítica dessa resposta. Por que que eu acho isso relevante? Porque tem bato muito nessa tecla. A inteligência artificial serve muito bem aos especialistas. Então, se eu for usar uma inteligência artificial para me ajudar a gerar código, código em R especialmente, que é uma linguagem que eu domino mais, eu rapidamente vou ver onde que ela me ajuda, o que que ela está fazendo de errado, corrigir via prompt. Agora, se eu quiser usar uma inteligência artificial para me falar sobre os desafios em relação à doença de Alzheimer, que é uma coisa que eu não entendo nada, que eu não sou da área da saúde. Vai ser muito difícil eu utilizar o ChatGPT como fonte primária de aprendizado. Porque o que ele vai me trazer vai ser difícil de eu discernir o que é muito simples, o que está simplificado, o que necessita de aprofundamento, o que não é bem assim. E aí, lembrem sempre, né? Uma ferramenta que nunca te responde não sei, não sabe o limite da própria ignorância. Uma ferramenta que sempre tem uma resposta para qualquer pergunta que a gente faz, ela não sabe quando ela está falando certo ou errado. Um ser humano, eu espero, né? O ser humano, ele vai saber dizer: isso é minha área de conhecimento, isso não é minha área de conhecimento. Sobre isso eu estudei, sobre isso eu não sei te responder. E o ChatGPT sempre vai ter uma resposta. Bom, existem muitos desafios que estão aí em abertos. Pode não ser suficiente a gente tentar dar transparência para a ferramenta e talvez seja interessante a gente ter diretrizes institucionais específicas. Colocar qual é a indicação, quais são as melhores ou piores ferramentas, e a gente tem sim, né? Dependendo da tarefa que a gente quer utilizar, a gente tem ferramentas melhores e piores, ferramentas que têm bases de dados específicas, ou seja, não é uma ferramenta genérica como o ChatGPT, que vai ter lá dentro do saco ficção e realidade, dentro de um saco de palavras ficção e realidade, tem ferramentas específicas e tem áreas que os LLMs nos ajudam mais, tem áreas que eles não nos ajudam tanto. O fato é que, como um professor também falou nessa pesquisa para nós, o trem já saiu da estação. E essa é uma fotinha aí do metrô, né, do metrô de São Paulo, para te dizer que os LLMs já aconteceram. Eles já estão entre a gente, e acho que o que a gente tem que tentar fazer é cada vez mais buscar literacia em inteligência artificial. Independente da área que a gente trabalha, independente se a gente é estudante, se a gente já é professor. Para tentar ajudar isso, recentemente eu fui convidada pelo professor Ricardo Limonge, um grande especialista da área também, a escrever esse texto conjunto em que a gente fala um pouco do impacto e das implicações para a pesquisa e para a ética de compreender um pouco mais, ter literacia, entender um pouco mais de inteligência artificial. E quando eu falo entender, não é entender saber fazer prompt, tá? Quando eu falo entender, é saber, por exemplo, que o ChatGPT não tem representação de conhecimento. É tentar entender a estrutura de treinamento. É tentar entender o que é um token. É tentar ir um pouquinho além do que está sendo mostrado aí nessas capas, nessas máscaras, e saber um pouco mais como tudo isso funciona. Espero que vocês utilizem a inteligência artificial com moderação, especialmente depois da nossa conversa aqui. E estou super à disposição em relação então aí os meus contatos, o meu e-mail, meu perfil lá no Instagram também, para a gente seguir a nossa conversa. E fico à disposição aqui para a gente tirar dúvidas, conversar, continuar discutindo. Contem comigo para essa temática. Obrigada.
Obrigado, professora Carla. Suas palavras foram muito inspiradoras para nós essa noite aqui, né? A gente tem algumas perguntas no chat e aproveito para também dizer que se você tiver alguma pergunta ainda, pode colocar no chat que a gente vai fazer aqui. E a primeira pergunta é do professor Júlio, onde ele fala o seguinte: professora, atualmente há um hiperfoco no Gemini e no ChatGPT, entre outros. É possível basear a nossa pesquisa em prompts mesmo sem domínio do entendimento metodológico? Com certeza não. Pelo amor de Deus, não faz isso, socorro. Né? O que que acontece, especialmente se a gente for usar IAs genéricas, como o ChatGPT ou como o Gemini? Elas não têm um fundo científico. Então, se a gente não sabe o que a gente está fazendo, com certeza ela vai mais nos prejudicar do que nos ajudar. Ela vai dar respostas muito simples, ela pode dar respostas erradas, mas hoje eu nem me preocupo mais tanto com as alucinações, com as respostas erradas. Mas é muito mais porque, dependendo da palavrinha que eu coloco no prompt, lembra, né? Ele vai estar assim espalhado com várias palavras num espaço semântico matemático. Dependendo da palavrinha que eu coloco no prompt, ele vai me levar a termos que não são termos da nossa discussão específica. Então, quando a gente pensa lá em fazer uma revisão de literatura, é muito importante as palavras-chave. Dependendo do que eu escrever, vou te dar um exemplo. Eu tenho estudado muito sobre governança ambiental. Governança ambiental, porque o tema ambiental, o tema da Agenda 2030 me interessa muito. Governança ambiental tem a temática de governança. Governança pode ser tanta coisa diferente, dependendo do stream de literatura que a gente vai. E se eu jogo isso numa ferramenta genérica, ele vai me dar respostas genéricas que não vão estar relacionadas com o meu tema. E se eu não tenho bem certeza do que eu estou falando, muito provavelmente eu vou acabar escrevendo alguma coisa que alguém vai ler e vai dizer: você escreveu coisas de alguém que não entende nada do assunto. Então, vamos evitar esse constrangimento, não é necessário. E o ideal é que a gente busque um fortalecimento metodológico, escolha bem as nossas palavras, estude antes o tema, para aí depois a gente usar a IA para nos apoiar no desenvolvimento. Certinho, professora. O Júlio fez uma outra pergunta aqui. Ele falou: você é administradora, pelo que eu lembro. Contudo, tem domínio aparente sobre sistemas e processamento de dados. Como que você faz para aprimorar outros conhecimentos necessários além da administração? Aí, ótimo, obrigada, professora. Eu gosto muito dessa pergunta, assim. Em alguns fóruns que eu vou, as pessoas falam: você é estatística, você é engenheira, e eu fico feliz em dizer, em escutar isso, e feliz em dizer que não sou. Eu sou administradora do início ao fim, minha graduação é em administração, eu também sou formada em contabilidade, e meu mestrado e doutorado é em administração, e o meu pós-doc também foi em administração. Mas o que que eu fiz? Quando eu estava no doutorado, especialmente, eu fiz disciplinas em outras áreas do conhecimento. Então, eu fui lá fazer disciplina no doutorado da matemática, foi um dos momentos mais loucos da minha vida, um semestre, assim, muito incrível. Eu me lembro até hoje que eu ia para o intervalo com os meus colegas e eu não entendia nada do que eles estavam falando, nada mesmo do que eles estavam falando, porque um doutorado da matemática é um lugar, assim, ó, outro mundo. Mas eu fui lá para tentar agregar um pouco disso para dentro da tese. E também, claro, fiz várias disciplinas dentro do doutorado da computação. Mas foram disciplinas isoladas e coisas que eu trouxe para minha tese. Então, eu sempre tentei, de alguma forma, ser bastante interdisciplinar. Agora, também, né, eu fui programadora há muito tempo. Antes de entrar na academia, eu trabalhava com programação. E, e trabalhava com programação. Agora o óculos vai cair, vai dar dor nas costas. Eu vou falar na minha época, que eu trabalhava com programação. Na minha época, não tinha, assim, ó, eram as profundezas da internet para procurar um código. Tinha. Essa coisa que a gente tem hoje, volta, ChatGPT, que é maravilhoso, mas a gente também tem Stack Overflow, tem um monte de coisa que tem código pronto, YouTube, um indiano no YouTube te dando toda a instrução, lá normalmente é um indiano, te dando toda a instrução de como fazer um código. Não tinha nada disso naquela época, era um horror. Eu programava em, nem vou dizer, VB, Visual Basic, era velha, antiga, e era uma coisa meio na marra, assim. Então, eu continuei levando muito da lógica que eu aprendi, não em estrutura formal, mas bastante em modelagem mesmo.
E aí, claro, no doutorado eu também desenvolvi, né, uma ferramenta, eu trabalhei muito com R, e hoje eu procuro muito continuar o desenvolvimento, me aproximar bastante da linguagem de programação, não tanto porque eu quero desenvolver software, eu estou muito longe disso, mas para entender o funcionamento. E eu incentivo muito os meus alunos. Eu acho que Python é assunto de administrador. Faz muito tempo que eu falo isso. Python é assunto de administradora. Python não é assunto de ciência da computação. Somente. Às vezes, se eu der uma. Eu sei que às vezes dá uma travadinha aqui, vocês me avisem, tá? Mas Python não é assunto só de computação. Então, nas minhas disciplinas, por exemplo, hoje da graduação, eu boto Python para os meninos e dou prova de Python ainda por cima. Se você aí vai ser meu aluno, já fique sabendo. Tem prova de Python na minha disciplina, sim. Ah, mas tem que saber tudo? Não tem que saber tudo. Tem que saber para lá ali dentro da disciplina para que serve. É claro que não é uma coisa muito fácil, mas num mundo muito baseado em dados, a gente não entender nada de lógica de programação, a gente fica muito à mercê de outros profissionais. E especialmente a área de gestão, que é uma área de posição de liderança, né, de posição muito transversal entre equipes dentro de uma empresa. Imagina, um gestor, ele pode trabalhar numa fábrica, ele pode trabalhar numa multinacional do agro, ele pode trabalhar numa startup, ele pode trabalhar em banco, e sempre tem conhecimentos múltiplos ali. O gestor não entender nada da estrutura de dados e de lógica, eu acho muito, muito perigoso, assim. Acho que hoje faz parte, assim, da nossa formação, a gente incentivar os nossos estudantes a buscar a formação. E hoje tá fácil, né? Tá bem mais fácil do que já foi lá na minha época, quando eu comecei. Então, vamos aproveitar essas ferramentas aí para isso. Legal, bacana, professora. Temos mais uma pergunta aqui do Gabriel. Tendo em vista que as IAs generativas precisam de muito volume de dados para gerar respostas melhores, então respostas em idiomas menos falados e com menos produção científica acabam sendo prejudicados ou isso independe do idioma? Nossa, muito legal essa pergunta. Gabriel, né, que fez essa pergunta, né? Isso. Muito, muito legal essa pergunta. Sim, ficam prejudicados. Se a gente pensa tudo que a gente for fazer numa ferramenta de inteligência artificial, se a gente for fazer em inglês, o resultado vai ser melhor. Porque grande parte da base de treinamento do LLM são documentos em inglês. Isso significa que ela aprendeu melhor a relação entre as palavras em inglês e tem capacidade de navegar melhor nesse idioma. Quando a gente vem para o português, a gente tem alguma dificuldade já. A começar porque o português, a gente tem o português de Portugal e o português brasileiro, e aí já tem essa nuance que nos prejudica um pouco. A gente também tem dentro do português brasileiro regionalismos que são pouco expressos no LLM. E para piorar, não tem tanta informação disponível na internet em português como tem em inglês. Então a base de treinamento é menor. Quando a gente vai para, por exemplo, alguma língua indígena, e isso é algo bem discutido em alguns fóruns aqui no Brasil, a gente não tem nada, quase nada. Isso significa que se alguém quer se apoiar no LLM para avançar no conhecimento numa língua que não está ali, fica para trás. Porque é claro que o LLM te ajuda a avançar no conhecimento, a produzir material. E se é uma língua pouco representada, eu não consigo usar o LLM, vocês percebem que o que a gente está fazendo é a gente está aumentando o gap, aumentando essa diferença. Porque aí o inglês continua sendo a língua mãe, continua sendo feito mais coisa em inglês, a ferramenta ajuda mais quem fala inglês, e quem não fala, ou quem tem a barreira de não conseguir falar, ou de querer desenvolver conhecimento em outro idioma, consegue usar o LLM, mas não de forma tão efetiva, e aí gera menos conhecimento, e aí gera menos dados. Então, assim, na verdade, ao invés da gente aproximar, e tem muita gente que fala, o LLM é legal porque eu posso falar, assim, me comunicar em outros idiomas através do LLM. Ele é hoje a principal ferramenta por trás dos bons tradutores, né? Os bons tradutores estão usando LLM já, os automáticos. Tudo bem, eu consigo me comunicar, para tradução ele é ótimo, mas ele está muito mais, à medida que a gente gera mais conteúdo com LLM, que se eu penso, sei lá, um post aí de uma rede social qualquer, todo mundo está usando LLM para fazer post.
todo mundo está usando LLM para gerar conteúdo. Se eu gero mais conteúdo pelos LLMs, eu estou aumentando esse gap. Então, eu estou piorando um pouquinho essa situação. No Brasil, a gente tem a Maritaca, que é uma iniciativa brasileira de um LLM treinado com documentos em português, para falar em português, para ser utilizado. A Maritaca tem uma API, e é uma API que eu já usei algumas vezes, é uma API que a gente pode usar para fazer perguntas e respostas, colocar em alguma solução específica. Mas, assim, a Maritaca, por exemplo, ela é bem mais lenta que o ChatGPT, claro, né? Porque o ChatGPT foi treinado em... Para você ter uma noção, a USP, recentemente, eu estava numa palestra lá do Centro de Inteligência Artificial da IBM, dentro da USP, e eles conseguiram comprar 8 GPUs, que são unidades de processamento muito poderosas. Eles compraram 8 e colocaram lá para poder treinar os modelos de inteligência artificial, inclusive os modelos em português. O ChatGPT foi treinado em 16 mil GPUs. E a USP conseguiu 8, a muito custo e financiado pela IBM. A diferença, assim, ó, é absurda, entendeu? Você falar, não, nós vamos ter um ChatGPT português, eu não acho que nós vamos ter. E se a gente tiver um dia, um GPT inglês vai estar 1 milhão de vezes na nossa frente. Então, os caras usaram, assim, sabe? É um volume, é um dinheiro muito grande. E que a gente não tem. Então, sim, a gente está um pouquinho à mercê e não vejo muita solução, assim, num futuro próximo. Legal, prof. O nosso colega Frank também fez um outro questionamento aqui. Perguntou se tu considera importante ter uma definição da instituição de ensino superior sobre quais as ferramentas de inteligência artificial são recomendadas para o uso dos alunos. Eu considero, professor. Eu tive mês passado na Argentina e trabalhando com uma universidade parceira de lá sobre inteligência artificial, e eu trouxe de lá um modelo, e que eu, inclusive, posso disponibilizar também para vocês, um modelo eles chamam de lineamentos, que é um modelo de sugestões do que pode e do que não pode. E esse é um modelo utilizado lá para pós-graduação, especificamente. E eu trouxe esse modelo para cá porque eu também estou querendo implementar, ou enfim, né, conversar um pouco lá com a minha universidade para tentar implementar. Eu acho relevante que a instituição tenha um pode, não pode. Por mais que às vezes o pode, não pode, dá essa ideia de proibição, ela possa parecer contraprodutiva, porque assim, as pessoas vão usar. Ai, não use ChatGPT, isso é impossível. Todo mundo vai usar, a gente está usando, todo mundo vai usar. Por mais que pareça contraprodutivo, é uma ideia de falar, não usar para esse fim. E a gente listar os fins e não só falar, não use porque não pode, mas não use porque não é uma boa ideia usar para esse tipo de finalidade. Não vai ter um bom resultado, vai prejudicar não só o produto que o estudante está fazendo, mas vai prejudicar o processo dele de aprendizagem e vai fazer todo mundo perder tempo, entendeu? Porque daí você pega, como vocês já devem ter pego aí também, a gente tem pego lá na UF. Você pega aquele TCC assim que apareceu, um aluno desapareceu no início do semestre, volta no final do semestre com o TCC 50 páginas pronto com um português perfeito. Ah, não, né? Assim, economiza meu tempo, sabe? Não dá. E daí bota isso para uma avaliação, aí você tem que passar isso para um detector de IA para provar que isso não tá legal, etc. Não vamos fazer isso, sabe? Não tem. A gente não tá aqui para distribuir diploma para IA. Com carinha de ser humano. O ser humano apresenta, mas foi a IA que fez. Não é isso. E eu acho que muito de não mal utilizar a nossa estrutura, que é precária, especialmente na universidade pública, a nossa estrutura institucional, passa por esse tipo de documento, né? Para a gente colocar isso e a gente ter uma conversa. Agora, é claro, né? Como que esse documento é feito? Coletivamente. Não é 2 pessoas, o coordenador e o vice-coordenador, escreve o documento e manda. Aí também não dá. O documento tem que ser elaborado coletivamente, com a participação de todos os representantes da comunidade acadêmica. Talvez ele demore mais para ser produzido, mas ele fica mais consistente e mais facilmente adotado. Então, eu defendo muito essa ideia. Não tenho visto muitas universidades fazer isso.
e sou muito a favor de fazer, já participei muito nessa Universidade da Argentina na discussão para chegar nesse documento, e gostaria muito de estar fazendo isso aqui no Brasil também. Sou super favorável. Mais algum questionamento? A gente tem aqui uma pergunta ainda, mas antes eu queria fazer uma pergunta minha aqui para o professor. Né? Então, como professor, apesar de estar fazendo mestrado agora, já leciono na graduação há algum tempo, eu tenho percebido que os alunos têm usado o ChatGPT para fazer prompts para o ChatGPT escrever melhor, eventualmente, os trabalhos deles. Né? Eu queria entender se a professora já percebeu isso, se tem alguma recomendação sobre isso, como é que a professora entende essa questão? Ai, professor, é uma aluna, assim, é um negócio maravilhoso e trágico ao mesmo tempo, né? O que eles conseguem fazer eu fico maravilhada e ao mesmo tempo apavorada. Por que não usa essa ideia toda para uma outra coisa, né? Toda essa astúcia, né? Mas a gente tem que reconhecer a astúcia, né? Isso eu acho que também tem um movimento muito incentivado, infelizmente, por influenciador de prompt na internet, que te ensina a fazer prompt para não sei o quê. Que isso eu acho um horror. E eu tenho colocado conteúdo na internet justamente para tentar combater esse tipo de visão, que para mim é uma visão simplista e, inclusive, maliciosa da ferramenta, assim. Mas é claro, né? A gente pode fazer um prompt para o prompt nos ajudar a fazer prompt. Eu tenho visto isso, os meus estudantes fazendo bastante, mas eu, até o momento, eu conheço bem os meus estudantes e eu sempre consigo discernir o que é um texto original, o que é um texto do GPT. O que eu tenho feito é tentar trabalhar junto com eles, quando eu pego esse texto. Então, deixa eu ver o prompt que tu fez, de que forma tu fez ele, e deixa eu tentar te ajudar a melhorar esse processo. E não dizer assim, não pode, joga esse texto fora e vamos construir outro texto. Mas tentar que a gente faça um processo junto, porque não é ruim a gente aprender como fazer prompt. O aprender a fazer prompt está muito ligado com aprender a se comunicar com a máquina, que é o que a gente já fez alguns anos atrás com o Google. Então, também, quem viu o Google nascer, eu vi o Google nascer, né, se popularizar, quando eu comecei a usar a internet, não tinha Google, era o Alta Vista, o KD, quem é dessa época vai lembrar esses outros buscadores, né? Então, foi lá que tudo começou. Aí veio o Google e a gente digitava assim no Google, sei lá, restaurante pizza, a gente digitava umas coisas assim. E aí o Google trazia umas respostas ruins e tal. Ao longo do tempo, a gente foi aprendendo a pesquisar coisas no Google e o próprio Google foi melhorando também. E hoje ele é muito preciso, mais ainda com o Gemini, né? Que agora já está te dando até um resuminho do que tu pergunta. Isso vai acontecer com o processo dos prompts também. A gente vai entender por experiência. E eu prefiro sempre botar isso dentro do processo de aprendizado, porque aprender a fazer prompt é importante. Agora, o problema é como é o problema com qualquer outra das nossas disciplinas, o problema é fazer o prompt pelo atalho. Não, vou fazer o prompt só pelo atalho aqui, e aí com o atalho eu chego no resultado final e termino, entrego e pego a minha nota. Não, por que esse prompt é melhor e esse não é? Que tipo de palavras tem aí? O que é uma cadeia de pensamento, chain of thought? Né? Por que quando eu peço para o ChatGPT me dizer as coisas passo a passo, explique passo a passo tal coisa, ele funciona melhor do que se eu simplesmente pedir para ele alguma coisa de um texto corrido, né? Ele vai funcionar melhor, porque é o jeito que o algoritmo funciona, etc. Então, acho que a gente pode incorporar isso no processo de aprendizagem. Mas é claro, né? O time do Só Quero a Minha Nota de um jeito mais fácil sempre existiu e sempre vai existir. E eu acho mas eu acredito que muitos dos alunos querem sim aprender esse processo, não querem sair sem o seu conteúdo. Então eu tento juntar um pouco dessas coisas. Isso é a minha prática, é a prática que outros professores eu tenho visto estão fazendo também. Legal. Então a gente tem aqui uma última pergunta do Frank. O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, lançado pelo governo brasileiro em meados deste ano, pretende investir uma fortuna em infraestrutura para termos inteligência artificial brasileira. Qual a sua opinião sobre isso? Aí eu vou dar, como é que é dar uma de ficar em cima do muro, mas eu vou explicar por quê. Eu acho que a gente não tem dinheiro o suficiente
para poder concorrer com uma IA, ter uma IA brasileira concorrente das IAs. Então, eu dei o exemplo aqui para vocês da GPU, mas tem outros exemplos também, em relação a dinheiro, em relação à capacidade, a volume de dados, a capacidade de processamento, inclusive talento humano, né? Eu acho que a gente não consegue competir. Então, eu fico pensando até onde vale a pena fazer um produto que não pode competir. Ao mesmo tempo, se a gente nunca tentar fazer uma IA brasileira, a gente nunca vai desenvolver, especialmente o talento humano, o conhecimento, a cultura, de se apropriar um pouco dessa tecnologia que pode ser um diferencial geopolítico daqui a pouco tempo. Então, não fazer nada também não me parece uma boa ideia, só porque a gente não vai competir. Talvez a gente poderia. Isso é algo que o governo está discutindo, tá? Às vezes a gente fala assim, o governo lança as coisas sem pensar e tal. Eu tive no lançamento do Observatório de Inteligência Artificial, que é mantido pelo NIC BR, e tem participação do Ministério da Ciência e Tecnologia, e esse é um grupo que teve participação no PIBIA também, no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. E lá foi muito discutido o fato de que, bom, talvez a gente não deva fazer uma IA comercial para concorrer com o ChatGPT. Então, agora ninguém vai usar o ChatGPT, nós vamos usar sei lá, o Brazilian GPT, alguma coisa assim. Não é exatamente isso, mas talvez a gente possa ter uma iniciativa em que, através dessa iniciativa, a gente desenvolva conhecimento, por exemplo, de línguas indígenas que estão desaparecendo. A gente pode usar IA para guardar esse conhecimento. E, de repente, a gente tem um LLM que fala línguas que estão morrendo, porque as pessoas que falam essas línguas estão morrendo. Mas se a gente bota isso dentro de uma IA, essa língua não vai morrer. Então, a gente pode usar essa IA, talvez, para ter um conhecimento mais forte em português brasileiro, para disseminar isso para estudantes de escolas. E mesmo para desenvolver conhecimento específico. Porque, por mais que o algoritmo seja o mesmo, dependendo da estrutura da nossa linguagem, vai mudar a forma como a gente treina. E isso é muito bem, a gente vê isso muito bem pelo Tolkien. O Tolkien é a forma que um LLM consome uma palavra. E dependendo do idioma, o Tolkien é diferente. Então, se idiomas que têm muito sufixo e prefixo, como o português, eles vão precisar de mais tokens, de mais estrutura, de um outro formato matemático do idioma, do que línguas que não têm tanto, como o inglês ou como o próprio francês, que não tem tanto, são idiomas que têm as palavras mais fechadas. O alemão já tem muito também, porque o alemão forma palavras a partir de pedaços de outras palavras. Então também já vai ter mais tokens. Então a gente pode ganhar avançando esse conhecimento, por isso eu não sou contra. Eu acho que tem que ter um investimento. Agora, querer dizer que a gente vai competir de igual para igual, eu acho um pouco distante da nossa realidade financeira e de infraestrutura. Legal, professora. A gente extrapolou bastante aqui o nosso tempo, né? Mas quando o assunto é bom, a gente vai desenvolvendo. Antes de pedir as considerações finais da professora, eu só vou pedir para quem puder ligar na sua câmera nesse momento, para a gente fazer aquela selfie bacana, aquela foto para registrar o evento, e aí na sequência a gente segue para as considerações finais. Pode ser, professora? Claro, ótimo, acho ótimo. Não abriu a câmera de todo mundo, né? Não. Olá, pessoal. Quem puder abrir sua câmera aí. Ok. Vamos lá. Professora, por favor, suas considerações finais, então. Queridos, obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Contem sempre comigo para a gente conversar sobre esses assuntos. Queria reforçar essa ideia de literacia e inteligência artificial. Eu sei que às vezes parece um peso, parece mais uma coisa que a gente tem que aprender, mais tanta coisa aí, eu já tenho tanta coisa para fazer e é mais um negócio para ocupar aqui a minha cabeça. Mas a verdade é que quanto mais letrado a gente for em IA, não só mais competitivo a gente fica profissionalmente como indivíduo, né? Mas mais também a gente se posiciona em espaços que também são do gestor. E não fica tanto à mercê de outros profissionais e de outras formações de conhecimento.
Então, eu acho que eu incentivo muito que todos vocês possam buscar conhecimento em programação, possam buscar conhecimento em como a inteligência artificial funciona, para poder melhor aplicar isso na vida de vocês e nas empresas, nas organizações que vocês forem estar. Não é necessariamente para ninguém ser um desenvolvedor, mas vai que você descubra que você gosta disso também, vai que você descubra aquela alegria de ver um código rodando e que tudo funcionou e deu certo. Eu acho que deem essa chance. Deem essa chance para a área da tecnologia e, por favor, contem comigo aí, com outros também professores da área de administração que têm feito muito trabalho para a gente tentar avançar a área de IA como uma área nossa também. Não como uma área que a gente pegou emprestado de alguém e está colocando, mas uma área que a gente desenvolve a partir do nosso conhecimento de gestão. E obrigada mais uma vez pelo convite, super à disposição sempre para a gente conversar. Professora, antes da gente encerrar, gostaria mais uma vez de lembrar aos nossos apoiadores: Stuttgart Artigos Finos, GD3 Gestão de Terceiros, Bergman Consultoria e Auditoria, Magos Estratégia Empresarial, Infra Automação Industrial, Viver Publicidade e Propaganda e Abraim Marketing Digital. Lembrando que todo o recurso arrecadado neste evento foi doado para a Sociedade Casa da Esperança de Blumenau, uma organização sem fins lucrativos que atua desde 1979, oferecendo oportunidades para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Faça você também a sua doação. Se você não conseguiu pegar o código do QR Code, não tem problema, nós temos aqui a conta, que eu inclusive vou deixar no chat na sequência. Via Cred, Banco 085, agência 0101, conta corrente PJ, o CNPJ 79366-233-1000, contrário 62. Desta forma, chegamos ao final de mais uma edição do MEAD, que neste ano trouxe reflexões importantes sobre a inteligência artificial na educação. Obrigada, professora Carla, obrigada a todos que participaram conosco essa noite. E não se esqueçam de continuar compartilhando, né, as experiências de vocês nas redes sociais com o hashtag MEAD. Convidamos nesse momento o professor Dr. Júlio Lopes de Souza para fazer o encerramento do MEAD 2024. Todos me escutam direitinho? Essa imagem aí, eu fico baixinho até nessa imagem que vocês colocaram aí das cadeiras. Não, assim não vai dar, gente. Mas assim, em primeiro lugar, eu vou agradecer muito a professora Carla. Eu a vi faz algum tempo já, num webinar com o Ricardo Limonge. Era você e ele falando sobre IA. Eu lembro que eu pensei, pô, você é uma pessoa interessante para falar sobre IA. Aí o Gabriel viu você, acho que foi na Inampad. Foi isso, Gabriel? Só se balança aí. Foi isso mesmo, professor. E eu fico muito feliz que tudo deu certo e você pôde estar aqui conosco. Você não sabe a importância desse momento para nós, aqui em Blumenau. Nem sei se você conhece a nossa região, mas você enriqueceu muito o nosso encontro. E você foi muito generosa conosco, participando e compartilhando da tua experiência. Eu vi o site do laboratório, ele é completinho, uma beleza aquele negócio lá. Espero que todos visitem. Também vou colocar ali no chat o link para lá. E eu quero agradecer, agora sim, vou agradecer também a equipe que trabalhou. Cara, sabe que são todos mestrandos dos dois programas, inclusive de contabilidade e administração, trabalhando juntos para isso. Eles fazem tudo e fazem muito bem feito. Então, eu agradeço e valorizo e reconheço o esforço do Cláudio Peixe, do Fábio Nass, do Frank Hirt, que está aqui, mas está na Alemanha, né, Frank? Cadê o Frank? Está lá. O Gabriel Sudati, a Júlia Trainotti, a Catiane Schroeder, o Luiz Wagner, o Luiz Becker, a Nicole Rodrigues e o Vinícius Busnel, que é o xerife da operação, o cara que cutuca as pessoas. Então, palmas para nós. E eu espero revê-los futuramente, talvez até no MEAD do ano que vem. Sabe, Carla, eu já mandei lá pelo Instagram para o Ricardo dizendo, olha,
falamos de você hoje, que foi aquele print lá do artigo que vocês publicaram. Então já está tudo no esquema, a gente vai encaminhando as coisas. Obrigado, devolvo a palavra. Então, pessoal, dessa forma a gente encerra o MEAD 2024. Obrigado a todos pela presença, agradeço aos professores que disponibilizaram a aula de hoje para trazer suas turmas de graduação também para participar conosco e até ano que vem. Boa noite a todos.